Olá, queridos alunos e alunas do IBET. Eu sou o professor Rodrigo Forcinetti, aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou professor seminarista com muita honra e orgulho desde 2003, professor conferencista desde 2008. Já tive o prazer de passar por quase todas as unidades do IBET por esse Brasil, e estou aqui atendendo um pedido especial das minhas queridas amigas, professora Priscila, professora Neiva, sempre representando muito bem o nosso grande mestre, o professor Paulo de Barros Carvalho. Estou aqui para falar um pouquinho sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mandado de segurança e liminares, matérias que estão lá no seminário 2 do módulo Exigibilidade do Crédito Tributário. Essa matéria tem uma importância fundamental pela sua relação direta com o ciclo de positivação de normas dentro do direito tributário. Assunto que o professor Paulo de Barros Carvalho sempre dá a maior atenção, trata com todo cuidado. Por quê? Porque para que você possa atuar dentro do campo do direito tributário, é indispensável que você conheça a fenomenologia da incidência, como as normas devem ser disciplinadas, como elas estão postas e como, principalmente, dar continuidade, suspender o ciclo de positivação, indispensável para que consigamos atingir a conduta preconizada pelo direito. Mas voltando ao tema, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o primeiro ponto a ser destacado é com relação ao crédito. Crédito é uma matéria disciplinada a partir da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 146, inciso 3, letra B, estabelece que o crédito, assim como as obrigações tributárias, devem ser disciplinadas por lei complementar. Norma geral de direito tributário deve tratar de crédito e obrigação tributária. Isso significa que as disposições, os atos normativos estaduais, federais, municipais do Distrito Federal devem estar subordinados ao disposto na legislação complementar, no tocante a tudo que envolve o crédito tributário e as obrigações tributárias. Como vocês bem sabem, nós não temos uma lei complementar disciplinando nesse assunto. Nós temos o Código Tributário Nacional, que é de 1966, a Lei 5.172, uma lei ordinária por essência, que foi recepcionada pela Constituição de 88, nos termos do artigo 34, parágrafo 5º do ato das disposições constitucionais transitórias, e a partir de então passa a receber o status de lei complementar. Segundo o artigo 141 do CTN, as causas de suspensão e extinção do crédito tributário devem estar definidas e estão definidas no Código Tributário Nacional. Isso levou ao STJ, examinando a questão em sede de recurso, na sistemática dos recursos repetitivos, isso no recurso especial 11.56.668, a entender que o rol estabelecido pelo Código Tributário Nacional, lá do artigo 151, ele seria taxativo. Quais são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas pelo Código Tributário Nacional? Nós temos ali a moratória, o depósito em dinheiro e no seu montante integral, nós temos as defesas e os recursos administrativos apresentados nos termos das leis regulamentadoras, nós temos as liminares em sede de mandado de segurança, que é um dos assuntos abordados
nesse seminário, nós temos as liminares e tutelas em outras modalidades de ação. Tutelas que passaram por uma alteração a partir do Código de Processo Civil, editado e publicado em 2015. E temos ainda o parcelamento. O parcelamento que foi incluído em 2001, através da Lei Complementar 104, e para muitos autores, para muitos doutrinadores, o parcelamento que já estava previsto como causa de suspensão por ser uma espécie, por estar dentro do conceito de moratória. Essa é uma questão que nós discutimos e abordamos dentro desse seminário. Seria o parcelamento uma espécie de moratória? Então vejam que nós temos muitas questões a serem discutidas sobre esse assunto. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é, se o rol é taxativo, como deveria ser disciplinado ou qual a natureza jurídica, como deve ser tratado as consultas que estão previstas lá no artigo 162 do CTN também. A consulta teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário? Como que ficaria o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo? Quando nós apresentamos os embargos à execução, o juiz da causa concede o efeito suspensivo, como que ficaria a suspensão da exigibilidade nesses casos? E quando nós temos a decretação de suspensão de todos os processos dentro do nosso ordenamento em razão do recebimento ou quando os processos são recebidos pelo STF, pelo STJ, dentro da sistemática de recursos repetitivos. Então são algumas questões que não estão ali no artigo 151 do CTN, não estaria no rol taxativo, segundo o STJ, mas acabam afetando o ciclo de positivação do direito. Uma outra questão que nós abordamos nesse módulo é a possibilidade da liminar em mandado de segurança ou da tutela nas ações de conhecimento, como, por exemplo, ação anulatória, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, se as tutelas teriam o condão de obstar a lavratura do lançamento. Sabemos nós que o Código de Processo Civil estabelece que as tutelas jamais poderão ser irreversíveis, tornar irreversível o resultado daquele processo. Então vejam, são pontos que precisam ser analisados com cautela para que tenhamos a compreensão exata do sentido do nosso ordenamento jurídico. São pontos que são afetos à operacionalidade do direito tributário. E seguindo a luz que o professor Paulo de Barros Carvalho nos concede com as suas lições, nós precisamos compreender e saber como construir essas normas jurídicas, sentido ao nosso sistema. Também trabalhamos dentro desse seminário com a própria classificação das obrigações em principal e acessória. Obrigação acessória, que recebe a crítica por parte da nossa doutrina e que tem optado pela expressão dever instrumental. Como que fica o cumprimento dos deveres instrumentais diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, diante da suspensão da exigibilidade das obrigações principais. Então são alguns pontos que eu gostaria de destacar nessa breve síntese que eu fiz para vocês, incentivando sempre a estudar, a se aprofundar no conhecimento do direito tributário. Aproveitem toda essa reflexão que o IBET e a sua sistemática de ensino lhe convidam, lhe proporcionam. E nós estaremos aqui sempre como facilitadores, tentando viabilizar e propiciar o conhecimento para todos vocês. Muito obrigado, será uma honra e um prazer ter um contato com vocês nas próximas aulas.